toda a glória e toda a exaltação. Quero convidar os irmãos a que abram juntamente comigo a palavra na terceira epístola de João. Terceira epístola de João. Diz assim a palavra do nosso Deus. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, e como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los, e os expulsa da igreja. Amado, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor por estarmos reunidos aqui na tua casa nesta noite, adorando o Senhor, prostrados diante de ti, ó Deus, e te suplicamos, ó Pai, nesta hora, que o Senhor nos fale através da tua palavra, a tua palavra que é viva e eficaz, a tua palavra que é mais cortante do que espada de dois gumes, a tua palavra, ó Deus, que é apta para discernir os pensamentos. E nós queremos, em nome de Cristo, te suplicar neste momento que a tua palavra encontre morada nos corações e que possamos, ó Deus, sermos tomados, ó Pai, por esse espírito de amor que sempre, ó Pai, movia o coração do apóstolo João. Nós queremos te pedir no nome de Jesus que o Senhor nos ajude a amar, que o Senhor nos ajude a amar de tal forma, Deus, que mesmo diante das injustiças, mesmo diante, ó Deus, dos pecados, mesmo diante, ó Deus, dos orgulhos, que nós possamos, ó Deus, saber tratar uns aos outros, para que desta forma a igreja seja edificada, o corpo cresça, estejamos cada vez mais próximos de Ti. Tenha misericórdia, ó Deus, da Tua igreja, tenha misericórdia de cada um de nós.
Em nome de Cristo nós oramos e suplicamos que o Senhor venha esclarecer a tua palavra na nossa mente nesse instante, para que possamos sair daqui cheios do Espírito Santo do Senhor e dispostos a colocá-la em prática. Em Jesus que oramos, hoje e sempre. Amém. Bem, irmãos, estamos diante aqui da terceira epístola de João, né? Esse João é o apóstolo do Senhor Jesus, a quem o Senhor Jesus amava profundamente e deixou claro isso, né? E ele, no início da epístola, ele não diz, né, sou João, o apóstolo João. Ele começa pelo espírito da carta e por aquilo que ele iria tratar ali na Ásia, ele começa dizendo o presbítero ao amado Gaio, né? Então, João aqui começa a sua epístola se nivelando, né, com todos os outros presbíteros, docentes, regentes daquela época, com os pastores, porque ele está disposto a trazer aqui algumas orientações para aquela igreja, exatamente com relação a orgulho, com relação a um homem, um pastor, que se apossou de uma das igrejas e estava ali fazendo coisa que não convém, que não é do espírito cristão. Então, por isso, João começa a sua epístola dizendo o presbítero, né? Então, ele se nivela ali para, de forma alguma, se colocar nessa posição do apóstolo, do poderoso, para assim corrigir. É uma orientação essa epístola, né? Uma orientação para que aqueles homens que ali estavam, e que eram homens de bem, saberem então agir diante dessa dificuldade que foi criada naquela região da Ásia Menor. João, quando escreveu esta epístola, ele estava exilado lá na ilha de Patmos, né? É o mesmo João que escreveu também Apocalipse, né? E exilado ali na ilha de Patmos, isso por volta do ano 90 depois de Cristo, já no finalzinho da sua vida, ele então escreve esta epístola, né? E é notado nas palavras de João o grande amor que ele tinha pela igreja, o grande amor que ele tinha pelos irmãos, o grande amor que ele tinha por Deus e a forma cordata, mansa, e que ele escreve a epístola, mesmo diante de uma situação muito desconfortável que estava ocorrendo ali, né? Então, nós queremos expor o texto bíblico na noite de hoje, direcionados pelo tema Orientações do apóstolo João para uma igreja ferida. Orientações do apóstolo João para uma igreja ferida, né? Então, nesta epístola, em primeiro lugar, o apóstolo congratula Gaio pela prosperidade de sua alma, né? Então, a primeira coisa que ele vai fazer nessas orientações é saudar o irmão Gaio, dizer àquele irmão do quanto ele era importante naquela região, é dizer para aquele irmão o quanto a igreja é importante, o quanto aquele homem também ele se desenvolve, né? A alma e a saúde também dele que estava bem, né? Então Paulo começa dizendo o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade, né? Então aqui ele faz questão de frisar o amor dele por Gaio, né? Algumas pessoas, né, alguns estudiosos dizem assim, não pode ter sido João, né? Foi um presbítero qualquer que escreveu essa epístola. Só que quando nós paramos para estudar todas as características de João, ver as outras epístolas, a forma de escrever, a forma de falar, não temos dúvidas, né? É de fato o apóstolo João que escreve este texto. E como disse logo no início, ele faz isso de uma forma muito cordata, né? Muito amável. E é aquele presbítero, aquele apóstolo de fato do amor, né? A quem Jesus Cristo reclinava, onde ele reclinava sua cabeça no peito do Senhor Jesus, né? Então eram amigos. Lógico que o Senhor Jesus nos ama profundamente, ama a todos, amou a todos os seus apóstolos. Mas João, por ser aquele homem mais
né? Dado ao abraço, ao contato, ao estar perto do Senhor, e estar perto de uma forma onde ele demonstrava ali as suas emoções. Então, João é um homem que não tinha privações emocionais, né? Então, ele é capaz de reclinar a sua cabeça no ombro do Senhor Jesus, né? E ter essa amizade com o Senhor Jesus, a ponto depois do Senhor Jesus dizer, ele é o apóstolo amado, né? Então, é um homem de fato de um coração muito amoroso, e a palavra dele também de início, né, para com Gaio, é de fato também esta palavra de muito amor, de muito cuidado, né? Então ele diz, olha, o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade, né? Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, né? Então, eu disse, olha, eu faço votos para que você, Gaio, continue com muita saúde, e assim como também a sua alma é próspera, né? Eu quero que você também prospere em saúde, né? Então, veja, meus irmãos, que este Gaio aqui, ele é o mesmo que levou informações também para Paulo. Se nós lermos o texto de Romanos, no capítulo de número 15, nós vamos ver essa referência. Versículo 23, diz assim a palavra: mas agora, não tendo já campo de atividade, acho que não é isso não. Desculpe, irmãos, acho que eu indiquei aqui o texto errado. Então, mas é aquele mesmo Gaio a quem Paulo recebe informações para que assim ele possa ir ali a Coríntios e enviar as suas cartas também, né? Então, existem outros Gaios na Bíblia, mas a questão é que quando nós olhamos para a vida deste homem, né? Aí até Mefeuém diz assim, se não for ele, é um irmão gêmeo dele, né? Com todas as características que possa existir ali neste homem, né? Então, é um homem que o apóstolo Paulo batizou lá em Corinto, né? Não temos dúvidas. E este era um homem fiel a Deus, que amava a igreja do Senhor Jesus. Era um homem amado por João, mas também amado por Paulo. Uma pessoa responsável na igreja. Um homem que o tempo inteiro, quando via as coisas erradas, imediatamente ele ia, comunicava aos apóstolos, para que assim a igreja fosse informada, para que a igreja fosse orientada da forma correta, como esta igreja ela deveria viver, né? Era um homem distinto, né? Ele tinha posição, ele tinha a sua posição diante daquilo que se dizia. De fato, um convertido ao Senhor. E é este Gaio que então o apóstolo envia esta epístola para ensiná-lo como deveria tratar a igreja naquela época, né? Como ele devia arrumar aquela situação que foi ali instalada. E a situação que foi instalada era o seguinte: alguns missionários itinerantes, eles passavam nas igrejas e eles eram acolhidos pelas igrejas. Eles eram acolhidos financeiramente, eles recebiam também a hospedagem. E Diótrefes, o que foi que ele fez? Ele diz, aqui nessa igreja, ele aposta-se de uma das igrejas da região, e diz, nessa igreja a gente não recebe missionário mais, a gente não ajuda mais missionário, e não vamos mais hospedá-los. E não vamos dar mais nenhuma contribuição para os missionários que aqui venham a passar, né? Muito triste, né, ver isso. Então, é um homem realmente de mau caráter, um pastor que estava ali fazendo tudo o que não deveria ser feito dentro da igreja do Senhor Jesus. E por isso, então, João escreve a sua terceira epístola para orientar, né, na forma como é que os irmãos deveriam se portar
diante das maldades deste pastor, né? Então, logo aqui no início, ele faz essa congratulação com Gaio, e mostrando a prosperidade de alma, né? O crescimento espiritual deste homem, elogiando o quanto este homem estava próximo de Deus, o quanto este homem estava preocupado com a igreja do Senhor Jesus. Aqui eu quero fazer, irmãos, uma aplicação para as nossas vidas enquanto cristãos, né? Nós devemos sempre estar prontos para hospedar. Nós devemos sempre estar prontos principalmente para hospedar os missionários. Nós devemos estar sempre prontos para receber os missionários na igreja. Nós devemos estar sempre prontos para enviar os missionários para outras regiões. Nós devemos sempre estar prontos para ajudar financeiramente os missionários. São homens que Deus falou o coração de uma forma totalmente diferente. E eu fico impressionado com o reverendo Osni, por exemplo, né? Que pega toda a sua família, 2 filhos, e vai plantar igrejas numa região onde a igreja tem que ser secreta. Porque se descobre que ali é uma igreja, né, toda uma estratégia, né, para que essa igreja seja plantada, porque se descobre que ali é uma igreja, eles vão morrer. E a palavra de Deus deixa de ser pregada ali. Né? A gente viu aqui quando ele esteve conosco, dos momentos de perigo que ele já passou. Né? E quantas vezes ele estava ali à beira da morte, mas eles simplesmente estão lá por ter certeza que amam a Cristo e ter certeza da proteção de Deus na vida deles. Né? Agora também o reverendo Fernando já chegou à Romênia, né? E a nossa igreja tem um compromisso, o conselho da igreja tem um compromisso com o Fernando de enviar para ele um valor todos os meses. E nós vamos começar a fazer isso agora, de setembro também, né? Nós vamos enviar R$500 todos os meses. É um valor muito pequeno, muito baixo, mas é o que, por enquanto, a igreja está podendo fazer. Né? Estamos tentando arrecadar R$3.000 para o reverendo Sabino consertar o carro dele, né? Porque é o carro que ele usa para o trabalho ali. Né? Aí ele até falou aqui, olha, eu uso meu carro para levar os irmãos, né, que morrem, não só os irmãos, as pessoas que precisam, né? Para levar os irmãos que morrem para serem sepultados, e também uso o carro para levar as noivas para o casamento, né? Então diz que já teve um dia onde ele, né, levou o irmão para o sepultamento, voltou, lavou o carro, voltou, pegou a noiva e levou e conduziu para o casamento. Então um homem muito ativo, trabalha demais. Ele me contava que perguntaram para ele assim, os outros pastores que estão lá, outros missionários, são vários missionários no campo, lá na Guiné-Bissau, e aí então perguntaram para ele assim, por que você trabalha tanto, sabendo, você não para? Ele disse, eu não posso parar de trabalhar. Por que eu não posso parar de trabalhar? Porque, olha, se o nosso país islamizar, né, nós não vamos poder pregar o evangelho de forma livre, mais trabalho nós teremos, aí vai ser mais difícil ainda. Então nós precisamos pregar o evangelho agora, porque já são, quando um país, né, atinge 50% de muçulmanos, 60% de muçulmanos, ele pode ser islamizado. As leis todas. Então ele está lutando. Né? Ele diz que já foi 1%, agora eles são 6%, né, de cristãos, verdadeiramente cristãos, só que os islâmicos, eles consideram as outras religiões que existem lá como cristãos também, né? Então tudo para eles é cristão. E aí, graças a Deus que eles consideram assim, né, as outras religiões. Por isso então, ali não islamizou ainda, então ele tem que correr para pregar o evangelho. Então ele tem que realmente, de dia e de noite, pregar o evangelho. Como é que um homem desse passa na nossa igreja e nós não acolhemos? Um pastor presbiteriano, fruto, né, da pregação dos presbiterianos lá na Guiné-Bissau. Pastor Paulo Serafim, colega de seminário, é o diretor do seminário lá na Guiné-Bissau. Ele, Sabino, estudou ali, né, se converteu ali, Deus o chamou, né, e ele então foi para o seminário, fez o seminário presbiteriano que existe lá, e está lá pregando o evangelho ao seu povo. Como que nós não vamos receber este homem? Como que nós não vamos ajudá-lo? Como que não vamos enviar uma oferta para que ele possa então seguir no seu trabalho ali na Guiné-Bissau?
Irmãos, era exatamente isso que o pastor lá da Ásia Menor não estava fazendo. E nós precisamos então aprender a ter o coração na obra, a ter o coração nas missões, porque a igreja do Senhor Jesus, ela funciona exatamente para pregar o evangelho a toda criatura. Na quinta-feira passada, estudando o capítulo 15 da epístola de Paulo aos Romanos, então Paulo disse: olhe, fique tranquilo, pastores de Roma, eu não vou ficar aí, porque eu não quero pregar o evangelho para Roma, não vou ser pastor em Roma, não vou ficar, porque eu não quero edificar sobre um edifício alheio, mas eu quero que vocês me enviem para Espanha, porque o que eu quero fazer de fato é pregar o evangelho de Cristo. Então, homens que estão dispostos a pregar o evangelho de Cristo, nós devemos investir no projeto deles, né? Que o missionário tem o seu projeto, e a gente tem que investir também no sustento deles lá nas missões. Então, que possamos nessa noite sermos tomados, né, por esse desejo de contribuir também na obra e acolher esses irmãos em oração. Eu quero pedir que os irmãos orem por Fernando e toda a sua família, e quero pedir que os irmãos orem pelo reverendo Sabino, que essa semana está lá em BH, né? Na verdade está em Valadares, na igreja do meu amigo Jackstone, na primeira igreja de Valadares, né? E eu disse para Jackstone, não dê pizza para o pastor Sabino. Leve ele na churrascaria, porque ele já não aguenta mais comer pizza no Brasil, né? A questão de rir muito, é bom saber. Então, meus irmãos, nós temos que acolher esses irmãos, e acolher bem, e nós temos que sustentá-los também em oração. E Paulo está orientando exatamente isso na vida daquela igreja. João está orientando isso exatamente ali, Gaio a fazer isto, e outros pastores também a fazerem isto ali naquela região, né? Em segundo lugar, meus irmãos, nessas orientações do apóstolo João para esta igreja que estava ferida, ele vai pedir, né? Ele vai dizer, olha, pelo que Gaio representa ali entre os irmãos, ele vai então pedir para que isso seja feito, né? E a partir do versículo número 3 diz assim: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, e de ouvir que meus filhos andam na verdade, né? Então, o testemunho que os irmãos contaram para João é um testemunho de que Gaio era um homem de Deus, né? Então ele apoia Gaio nesse momento, né? Ele conta com Gaio para que Gaio possa orientar a igreja, para que ele possa orientar outros pastores de outras igrejas que estavam ali a não deixar de receber os missionários, né? Então ele vai orientar isso, vai aproveitar a influência, a fama que Gaio tinha no meio dos cristãos, né? Então ele orienta aqui, aproveitando a boa fama, né, o bom testemunho que ele tinha entre os irmãos ali, para que ele utilize essa influência para contagiar o povo naquela região a mudar de perspectiva, a receber os missionários itinerantes, a apoiá-los, a enviá-los, a cuidar deles, a hospedá-los. Então ele vai orientar, vou aproveitar isso aqui para que você possa chegar no meio dos irmãos e que possa então ajudá-los a entender que não se pode, né, proibir essas visitas de missionários, nem impedir que eles falem na igreja. Reverendo Arival Casimiro, pastor lá da igreja de Santa Amaro, um homem que tem implantado muitas igrejas pelo Brasil e apoiado muitos trabalhos missionários, ele disse: se a igreja ela deixa de ser missionária, ela vira apenas uma associação. Não é verdade? Se a igreja perde a sua vocação,
a sua vocação missionária, ela passa a ser apenas uma associação de pessoas. Porque o nosso grande objetivo, né, enquanto igreja, é nos tornarmos missionários, é pregar o evangelho a toda criatura. O Senhor Jesus diz claramente: ide por todo mundo, né, pregando o evangelho do reino, anunciando o evangelho do reino, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a missão da igreja. A igreja que, no primeiro lugar, adora a Deus, né? Essa igreja adora a Deus enviando missionários, sustentando missionários. Porque se não houver missionários, como adorarão a Deus? Não é? Se os missionários não levarem a palavra, se não houver quem pregue, quem ouvirá a pregação? Se ninguém ouvir a pregação, como haverá adoradores? Então, quando o trabalho presbiteriano e também de outras denominações que enviam missionário à Guiné-Bissau, quando chegou ali, o reverendo Sabino, hoje pastor, só pôde conhecer que existia um Deus para adorar porque houve missões. Então vejam, meus irmãos, que é necessário que nós entendamos isso. E nós, que estamos tentando nos tornar missionários, que temos esse objetivo de plantar outras igrejas, nós devemos, irmãos, de forma muito dedicada, com muita devoção, nós devemos nos interessar pelos missionários. Nós temos ali pelo menos 3 famílias missionárias. 2, né? Tem voltado Sabino agora também. Mas nós temos que passar no mural, orar e olhar para esses irmãos e orar para esses irmãos. Nós devemos nos interessar por eles. Aí eles vão fazer: mas pastor, a gente não vai construir um templo lá em Vila do Atlântico? Nós não vamos também pagar daqui a pouco, em novembro, vamos começar a pagar a primeira parcela? Como é que a gente vai ficar mandando dinheiro para missionário? Eu digo para os irmãos que se nós não mandar o dinheiro para os missionários, Deus não vai confiar na gente para ter a igreja de Vilas. Porque aquele projeto só faz sentido se nós nos tornarmos missionários. Para que ter uma igreja em Vilas? É para encher de gente? É para ter pompa? Não. É porque nós queremos tornar a nossa região uma região que lança missionários, que envia missionários. E nós estamos sendo estratégicos, como Paulo foi. Paulo plantou igrejas em locais estratégicos, porque aquela igreja depois ali poderia enviar missionários. A carta de Paulo aos Romanos é uma estratégia missionária. É um pedido de Paulo, né? Ele apresenta ali as suas credenciais para pedir aos irmãos para ir para Roma, ou melhor, para pedir aos irmãos de Roma para ir para Espanha, o que não aconteceu. Veja que como já em idade avançada, quando chega ali a Roma e quando escreve a carta, mas ele estava ainda com esperança de ir até a Espanha pregar o evangelho. Veja o capítulo 15 da Epístola de Paulo aos Romanos, meus irmãos. Versículo 23. Deu 22. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nesta região e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado
depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. É o final da epístola. Então eu só vou passar por aí. Vou desfrutar da presença de vocês. E já não tenho mais o que fazer nesse lugar. E agora eu quero ir para Espanha. E vocês vão me enviar para lá. Então, a carta inteira, né, são credenciais de Paulo. Ele mostra toda a sua teologia, ele mostra em que ele crê. Por isso que a carta é tão densa em teologia, né? Porque ele está dizendo para aqueles irmãos que ele não tinha contato, aquele irmão que ele não tinha, aquela igreja onde ele não tinha plantado. Então ele dá todas as suas credenciais para dizer assim: vocês vão me enviar para a Espanha. Então a palavra de Deus, meus irmãos, se você olha até a epístola que a gente mais acha teológica na Bíblia, e de fato é uma epístola onde Paulo estava pedindo para ir para as missões. Para a gente ver o quanto isso é importante. Porque nessa epístola ele diz: eu vou pregar Cristo e esse crucificado. Ele diz o que ele vai fazer na Espanha. Ele mostra a teologia que ele vai pregar na Espanha. Ele mostra que tipo de evangelho ele vai pregar na Espanha. Então, quando os missionários passam aqui, eles dizem isso para nós naqueles slides que eles colocam, né? No sonho deles, que eu fico impressionado de saber, né, como aquilo nasce no coração. E nasce, irmãos, exatamente porque eles têm uma compreensão da palavra de Deus, e Deus os chama para aquele fim, para aquele propósito. Vamos lembrar de Simonton, Ashbel Green Simonton, movido pelo avivamento nos Estados Unidos. Ele vem ao Brasil e planta a igreja presbiteriana. Se no coração dele não tivesse nascido esse projeto de enfrentar a malária e vir ao Brasil, e aqui perdeu a sua esposa e também a sua vida, e veio e deixou o evangelho, deixou essa igreja hoje forte, uma igreja de uma doutrina bem firmada, e nós agora não podemos de forma alguma deixar de mandar missionários para a Guiné-Bissau, e ainda enfrenta o mesmo problema, malária. As pessoas lá morrem ainda muito de malária. O pastor disse: pastor Glaciano, tente ver um grupo de saúde, forme um grupo de saúde, faça uma viagem missionária com a sua igreja, leve médicos, pastores, para a gente, leve enfermeiros, né? Remédios, vai ser uma maravilha, né? O país é carente disto, né? E eu fiquei assim com o coração pensando: vou orar por isso, pedir a Deus que nos dê força de poder fazer, né? Juntar alguns médicos, juntar alguns enfermeiros aí, presbiterianos ou também de outras igrejas que estejam dispostos, né? Irmãos que queiram, né? Técnicos de enfermagem, e juntar e fazer um hospital itinerante, a gente passar 30 dias trabalhando e acolhendo essas pessoas lá, né? Não precisa de visto, não precisa de nada, e a gente é recebido pelo Ministério da Saúde, né? Que vai receber a gente e vai ajudar ali nos trabalhos, que o próprio governo incentiva esse tipo de ação. Ele diz que de vez em quando acontece isso. A igreja, se não me engano, a primeira igreja de Recife faz isso. Chega lá, a igreja também na Paraíba também faz, a igreja presbiteriana, e ajuda muito os irmãos ali, né? Então, que possamos, irmãos, não somente receber missionários, mas que estejamos prontos fazer também com que eles lá no campo não sintam falta do nosso apoio, da nossa oração e também das nossas contribuições, né? Em terceiro lugar, orientações do apóstolo João para uma igreja ferida. E ele agora vai destacar a caridade e a hospitalidade de Gaio, né? Então ele vai agora orientar a Gaio para continuar o serviço, né? Um serviço de hospedar os missionários. Então, vejamos do versículo de número 5 em diante, que diz assim: amado, procedes
fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. E isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Né? Então ele agora diz, continue fazendo isso, continue recebendo os irmãos, continue dando o apoio para que eles possam pregar o evangelho, né? Continue recebendo os irmãos aí. É um grande ensinamento para nós, irmãos. Mesmo quando esses forem gentios. E esses missionários, eles passavam por lá, depois voltavam e encontraram-se com João, e João disse, está acontecendo isso por lá, e não, Gaio nos recebe. Não só ele, né? Outro também. Mas ele nos recebe, ele recebe mesmo quando não são, quando não são judeus. Ele apoia, né? E ele está incentivando, continue a fazer isso. Então, se nós temos aqui esse incentivo da parte de João para cuidar de missionários itinerantes, para pessoas que passam pelas igrejas, pregando o evangelho, anunciando o reino, né? Nós, enquanto igreja, hoje também devemos fazer. Somos a mesma igreja. Pois, por causa do nome, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Que verdade é essa, irmãos, que João tanto fala aqui? Se nós, a palavra, a pregação do evangelho, Cristo diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, é a evangelização, né? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é a proclamação da verdade, é a proclamação do evangelho. Então ele diz, olha, continue fazendo isso para que o evangelho continue sendo pregado, para que possamos ser cooperadores com a verdade. Então a gente, irmãos, quando passa o missionário na igreja, nós devemos deixar tudo o que estamos fazendo, o meio de semana, vem para a igreja, porque você vai cooperar com ele no serviço dele. Você não pode agora ir para a Guiné-Bissau e trabalhar lá como missionário. Mas se você orar por ele, você contribuir com ele, você estiver com ele em espírito, né? Você vai contribuir e você vai cooperar com a verdade, com a proclamação da verdade. E a igreja precisa se mover nessa direção. Ontem organizamos a Igreja Presbiteriana da Graça, lá em Santo Antônio de Jesus. Irmãos, não imagino a alegria de todos que ali estavam, né? Nós ordenamos presbíteros, ordenamos diáconos, né? Aquela pergunta constitucional que se fala para a igreja, né? E depois a proclamação da igreja como igreja. A gente fica alegre porque a gente vê a igreja continuando, irmãos. A igreja está seguindo. Pessoas estão sendo batizadas, como na Bíblia. Nós precisamos vivenciar a palavra. Nós precisamos pregar o evangelho para que o reino cresça. Igrejas que não são missionárias, igrejas que não abrem outras igrejas, elas podem morrer. Então nós precisamos urgentemente buscar ter essa vocação missionária na nossa igreja, plantar novas igrejas. Vamos participar com a verdade.
Vamos cooperar com a pregação e a exposição da verdade de Deus neste mundo. Vamos nos sentir igreja, cheia do poder de Deus, do Espírito Santo do Senhor. E aí ele diz, portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Então veja, meus irmãos, que agora o apóstolo continua a trazer orientações a esta igreja, mas esta orientação agora é exatamente como agir com Diótrefes, né? Ele se queixa do tratamento desdenhoso de um ambicioso Diótrefes. Então ele elogia João, ele elogia Gaio pelo testemunho dele. Ele mostra que esse homem é um homem de Deus, que contribui com a verdade, mas agora ele tem uma queixa contra um pastor que estava ali sendo um dominador da igreja. E a igreja, ela é a igreja do Deus vivo. Não se pode admitir na igreja pastores dominadores, porque a igreja é de Deus. A igreja não é de pastor nenhum. E não se pode admitir isso dentro da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Usurpadores que querem tomar o lugar de Deus dentro da igreja. E era assim que esse homem agia aqui. Escrevia alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Imagine Paulo falando isso. Né? Paulo mandou a carta e o povo não recebeu. Imagine a outra carta como é. Hein? Eu sei. João escreve como aqui? Ele escreve mansamente. Ele diz assim, ó. Não, o que ele está dizendo? Né? Escrevi alguma coisa à igreja. Mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Paulo ia dizer assim, mas aí tem um... tem um mensageiro de Satanás aí, que está atrapalhando as coisas andarem na igreja. João escreve docemente. Tem um tal de um Diótrefes que fica aí atrapalhando. Ele diz assim, ele não recebe o que eu escrevi. Ele nem diz assim, as minhas ordens, aquilo que... E ele tinha poder para isso, irmãos. Por quê? Quem era João? Um apóstolo amado de Deus. Mas cada um tinha a sua forma. E Deus utiliza essas formas. Né? E ele escreve docemente, levemente, mas não menos importante e com a mesma autoridade. Mas a forma de escrever é uma forma leve. Né? Então ele diz só assim, eu escrevi alguma coisa à igreja. Né? A singeleza, né? É um homem que botaram betume nele, né? Segundo uma tradição cristã. Tocaram fogo e não pegou fogo. Aí tiveram que exilar. Tiveram que mandar ele para a ilha de Patmos, para ele sair do meio do povo. Porque nem matar João se podia. Não é? Deus o protegia. Assim como Daniel, assim como os amigos de Daniel estavam dentro da fornalha, acesa 7 vezes mais, né, aquecida 7 vezes mais, o fogo, né, depois, né, quando tirou eles lá de dentro, que foi jogar, lançar os mau caráter que botaram, fizeram todo o enredo para que ele pudesse entrar ali naquelas fornalhas, antes dele chegar, já estava todo mundo queimado. Foram consumidos antes mesmo de chegar embaixo. Mas estava lá 4 pessoas, né? Muito provavelmente uma teofania ali, né? Então o Senhor Jesus, Ananias, Misaías, como é? Misael, Azarias e Ananias. É porque eu não quero falar os nomes
Gregos não, babilônicos. Dessa forma também, né? Tá lá todo coberto de combustível, toca fogo e não pega fogo. Ele não pode nem matar João, vamos exilar ele na ilha de Pátimos. Então é esse homem, que esse insubordinado, né? Filho de não vou chamar não, né? Porque pode ser que não seja, ele tenha se arrependido, né? Mas esse homem, esse pastor, orgulhoso, ele não recebe o que João pede. Imagine. E ele pede de uma forma que certamente quando João escreveu a carta, mandou de uma forma, ou de outra, fez, por favor, receba os missionários. Eles estão pregando a verdade. Ele escreveu algumas coisas para ele, ele não recebeu, não leu na igreja. Desconsiderou o ministério apostólico. Desconsiderou a doutrina do apóstolo. Rebelde, insubordinado. Contra João, um homem amoroso, cheio do Espírito Santo de Deus, o líder da igreja, ele simplesmente desconsidera. Nós temos que ter cuidado, meus irmãos, para no cuidado com a igreja de Cristo Jesus, não nos tornarmos homens assim, orgulhosos, insubordinados àquilo que a palavra de Deus prescreve. Agindo contra a verdade, imagine. Agindo contra a proclamação do Evangelho. Contra missionários. Escrevia alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dará acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem eles mesmos acolhem os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Que homem ruim, né? Eu não recebo na minha casa, na igreja eu vou expulsar, não vai entrar nenhum missionário aqui, e quem da igreja receber vai ser disciplinado. É um tirano, não é um pastor. E João diz, quando eu for aí, eu quero ver se ele vai ter coragem. Quando eu for aí, eu quero ver se ele face a face vai falar palavras maliciosas contra mim. Eu não teria coragem. Lembra de Ananias e Safira? Lembram? Tentaram mentir ao Espírito Santo, mas quem estava ali sendo usado era Pedro. Os apóstolos estavam ali. Eles tentaram mentir para eles. E eles foram fulminados na presença desse apóstolo. Eu queria saber se Diótrefes teria coragem de brincar com a igreja do Senhor, né? E de brincar com o apóstolo, a quem Jesus diz assim, é o apóstolo que eu amo muito. Um homem que morreu por Cristo, disposto a morrer pela igreja do Senhor Jesus. Exilado, homem que encontrava com Jesus, que se ajoelhava na presença de Jesus. É só ler a epístola, não é só ler Apocalipse, né? E Jesus o toma pela mão, levanta, né? Fica de pé. Queria ver se ele ia, de fato, falar palavras, ousar falar palavras maliciosas na frente do apóstolo. Então nós devemos, irmãos, aprender a respeitar aqueles que são investidos de autoridades na igreja, mas aqueles que são fiéis.
e quando a igreja for fiel à Bíblia. Quando não for, nós temos que apontar na palavra, na verdade, aquilo que está errado. E nesse momento, Diótrefes estava totalmente equivocado, movido pelo orgulho. Porque quem é que gosta de exercer a primazia? Os orgulhosos. Quem gosta de se mostrar, de se, tá como um pavão, querendo para si a honra e a glória? São esses que gostam de exercer a primazia, de assumir o lugar que não é seu. E fazendo isso de uma forma totalmente distorcida e que vai de encontro à palavra do Senhor. Não recebendo os missionários, expulsando-os da igreja. Imagine, chega aqui o reverendo Sabino para mostrar o projeto dele, a gente expulsa o pastor. Que possamos aprender, irmãos, a amar, a respeitar aqueles que o Senhor chamou para trabalhar no ministério sagrado. Amado, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Então veja que de uma forma totalmente polida, pastoral, cheia do Espírito, João está dizendo assim, muito provavelmente Demétrio nunca conheceu a Deus. Desculpa, Diótrefes nunca conheceu a Deus. Não sabe quem é Deus. Não o conhece. E por isso ele vive praticando o mal. Vive buscando as maldades. Então, irmãos, que nós possamos olhar para os bons exemplos, e nós temos aqui um outro bom exemplo, que é no caso, Demétrios, e esse ele elogia. João, versículo 12 diz assim: por isso, se eu for aí, não, estou no 10, o 12. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Então aqui agora nós vemos que Demétrios já é recomendado. Diótrefes não só sabe fazer o mal, provavelmente não tenha encontrado com Deus ainda. Já Demétrios, ele diz, não, olhe para Demétrios, ele sim, ele desafia, ele é um pastor, então Demétrios era um pastor. Ele era um pastor que fazia exatamente o contrário de Diótrefes. Ele recebia os missionários e continuava recebendo, sem medo, sem temor, não expulsava, acolhia a todos, porque ele queria participar, ser cooperador com a verdade, com o evangelho. Então é assim que nós devemos ser, todos nós, nós devemos trabalhar a favor da verdade. Nós devemos ter um espírito cristão, nós não devemos ter orgulho e ambição. E nós não podemos desprezar a autoridade, porque, principalmente a autoridade apostólica, porque nós seguimos a doutrina dos apóstolos. E Demétrio fazia exatamente isso. Depois de recomendar Demétrio, ele agora vai, nessas orientações para essa igreja ferida, ele vai expressar a sua esperança em visitar Gaio em breve. Versículo 13 e 14, então ele vai finalizar. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Homem cuidadoso, A gente olha para João e tem vontade de ser igualzinho a ele, não é verdade? Ele escrevendo aqui, você tem vontade de ser igual a ele.
Um homem que amava a igreja, que respeitava as pessoas e até mesmo na hora de repreender, fazia isso no espírito de brandura e cheio do Espírito Santo do Senhor. É um homem totalmente diferente dos outros homens deste mundo. Talvez ele pudesse estar ali muito bem enquadrado, né? Homens dos quais o mundo não é digno, porque era um homem que realmente conhecia Jesus, andava com Jesus e amava a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não há outra verdade que não seja a palavra de Deus, o próprio Cristo que se encarnou e habitou entre nós. Que esta verdade, irmãos, toda a verdade exposta na palavra de Deus, ela seja defendida por mim e por você, e que não venhamos impedir que essa verdade seja propagada. Pelo contrário, sejamos proativos e estejamos cooperando com a pregação da verdade. E isso nós fazemos quando nós enviamos missionários, quando nós sustentamos missionários em oração e financeiramente. Esse é o sentido de estarmos aqui na igreja e de sermos igreja. É continuar a obra do Senhor Jesus Cristo, que foi depois abraçada pelos apóstolos e continuada pelos apóstolos, e agora nós temos a nossa obrigação, com o bastão na mão, né, e com o pendão real na mão, a Bíblia, poder novamente entregar essa palavra, essa verdade a outros. Não seja barreira para que pessoas se convertam, porque o Senhor Jesus disse que melhor seja pendurar uma pedra de moinho no pescoço. Então, jamais se torne pedra de tropeço para que a verdade de Deus seja propagada e seja dita em todo o mundo. Pelo contrário, proatividade. Ore pela vida de um missionário, pelo menos por um. Contribua com pelo menos um missionário. Estenda a sua mão lá nas missões. Coloque o seu joelho no chão, porque vai ter momento de perigo que você vai estar cobrindo aquele missionário com oração. E nem ache assim que a sua oração vai impedir que esse missionário seja morto, porque ela não faz isso. Mas ela vai dar a força para o missionário dizer, como Estevão disse: perdoa, não sabem o que fazem. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos ensina a amar como João amou. Nos ensina, Deus, até esse controle, esse domínio próprio que esse homem tinha. E quando nós, ó Deus, olhamos para a vida de João, o que percebemos ali é uma total devoção a Ti, um amor profundo ao Senhor. É um homem que amava reclinar a sua cabeça sobre o ombro do Senhor Jesus. E que nós, enquanto servos e filhos do Senhor, lavados, remidos, regenerados na cruz de Cristo, possamos também ter sempre esse desejo de estarmos próximos do Senhor Jesus, com o nosso pescoço reclinado no seu ombro, andando com Ele, vivendo com Ele. E será possível para nós, então, investir nas missões. Será possível para nós, então, continuar o trabalho do Senhor aqui onde estivermos. E também repulsarmos o pecado. Nos ajuda, temos repulsa do pecado. Queremos andar com o Teu Filho. Queremos viver no poder do Espírito Santo. Nos ajuda, Deus. Nos limpa e nos purifica. É o que te pedimos em